Eu resolvi gravar esse vídeo para você, para a gente começar a falar um pouquinho sobre uma qualidade a ser desenvolvida, que a gente vai chamar de atenção plena, ou atenção consciente, deliberada, que seria a conscientização que vai acontecer quando a gente presta atenção em nós mesmos, nos outros e no mundo que nos cerca, de uma maneira consciente. É como se a consciência plena ela surgisse quando a gente presta atenção no momento presente, de uma maneira imparcial. Então, vamos pensar nisso de alguma maneira um tanto pessoal. A atenção plena é igual a prestar atenção deliberadamente. O ato de escolher prestar atenção, por incrível que pareça, ele é mais raro do que a gente pode imaginar, do que você possa imaginar. Mesmo que você esteja me escutando agora, que você esteja me assistindo nesse momento, qual é o grau da sua atenção? Para a maioria de nós, o ato de assistir um vídeo, de ler ou escutar algo é automático. O impulso nos leva a pegar um livro, abrir a tela do YouTube, a ficar deslizando, procurando um vídeo. Nós então abrimos, começamos a ler, escutar e assistir. E a nossa atenção, na verdade, ela começa a flutuar. Ela está flutuando o tempo todo. Isso não é certo nem errado, é apenas como a nossa mente funciona. Mesmo quando você lia algumas poucas páginas ou assistia determinado vídeo, como esse vídeo aqui, parte da sua mente, de um modo natural, digamos assim, começou por alguns momentos a se desviar de diversas maneiras e se envolver com outras coisas que atraíam mais a sua atenção e principalmente inconscientemente. Então, parte da sua mente deve ter passado algum tempo matutando sobre um problema no trabalho, em casa ou no relacionamento. Ou talvez você tenha pensado um pouco em algumas tarefas da lista de coisas que você tenha para fazer hoje ou amanhã ou até na semana que vem e por aí vai. Ou quem sabe, algo que você leu ou escutou que despertou alguma lembrança, alguma imagem viva do passado veio à sua mente. Talvez você tenha começado a pensar na sua própria alimentação, na sua refeição, e se lembrou do que tem na geladeira da cozinha, ou que não tem, N coisas. E nada disso é certo ou errado, apenas a maneira como a nossa mente funciona. Da mesma forma que o seu coração não deixa de bater, ainda que você não preste atenção ou não se dê conta disso, só que quando a gente está atento, nós levamos uma intencionalidade, uma conscientização muito mais clara ao processo de prestar atenção. Ou então nós ficamos atentos, nós escolhemos pelo menos em certa medida para onde a nossa atenção se dirige. Nós prestamos atenção então deliberadamente. É uma atenção deliberada, portanto plena, que envolve prestar atenção no momento presente. Nossa atenção divaga e em grande parte do tempo ela está perambulando pelo passado ou pelo futuro. E às vezes esse processo contém elementos de ansiedade ou de arrependimento que vai trazer invariavelmente, inevitavelmente, culpa ou medo. E nós podemos olhar para o futuro com uma certa expectativa ansiosa pelo que está por vir e manter uma vigilância inquieta, constantemente esquadrinhando o futuro em busca dos desafios que ele possa trazer. Encontros para os quais nós precisamos nos preparar, tarefas que nós precisamos eliminar da nossa lista de coisas que devem ser feitas, que estão por vir. Ou nós podemos nos encontrar revendo constantemente nosso passado, em especial as coisas que nós lamentamos. Pode até haver sensação inconsciente de que ao fazer isso, nós vamos estar mais bem preparados. Talvez até haja um processo revolucionário em relação a isso. Tudo bem. É possível que nós tenhamos sobrevivido como espécie e nos tornado maiores, os maiores predadores do planeta, digamos assim, em grande parte porque nós somos capazes e temos uma certa competência de fazer essas coisas. Só que tudo isso tem um preço muito alto. E esse preço pode ser a plenitude da nossa vida. Se a sua atenção está sempre no futuro ou no passado, nesse momento então, você não está aqui. Nesse momento então, você não está completamente vivo. Você não está atento. A sua atenção permanece
no momento presente, no aqui e agora. O mais incrível nesse estado é que ele é imparcial. Isso não significa que nós não fazemos dadas avaliações em alguns momentos, que nós não conseguimos distinguir o que é apropriado do que é inapropriado, o que seria uma tolice ou não. Significa apenas não julgar. A atitude de atenção plena, ela é imparcial. Ela não condena, ela não tem caráter prejudicial. Isso vai ter duas dimensões. No primeiro momento, no primeiro lugar, há o que nós podemos chamar de dimensão de uma sabedoria consciente. Isso envolve deixar que o caso seja o caso. Muitas vezes nós podemos sentir quase que de maneira instintiva que nós não estamos dispostos ou que nós somos incapazes de fazer isso. Nós podemos colocar quantidades enormes de energia mental e emocional apenas na recusa de permitir que as coisas apenas sejam como elas são. As coisas não deveriam ser assim, não deveriam ser desse modo, eu deveria ser diferente e por aí vai. Mas as coisas, elas apenas são como efetivamente são. Por mais que elas sejam certas ou erradas para a mente, para nossa mente condicionada, mas isso são apenas julgamentos, condicionamentos. Na verdade, nós vamos falar sobre isso mais para frente em um outro vídeo. Agora eu quero que você entenda que mesmo sendo justo ou injusto, desejável ou indesejável, na verdade, as coisas são o que são. E somente quando nós conseguimos permitir que isso seja um fato, que as coisas sejam como são, a escolha pode começar a se abrir pra gente. Quando nós desejamos que aquilo que seja de fato o que for, nós podemos começar a escolher como reagir a isso de uma maneira mais assertiva e harmoniosa. Porque até então a gente está preocupado em mudar as circunstâncias. A partir de então a gente passa a pensar no sentido do que nós vamos fazer a respeito do que surge naquele momento. Qual seria o passo seguinte mais apropriado para determinada situação? Quando nós não conseguimos deixar que aquilo que seja, nós ficamos imobilizados, nós ficamos presos numa postura defensiva de negação e nós bloqueamos as possibilidades de um argumento mais criativo com dada situação. Esse elemento então de uma espécie de sabedoria, de uma atitude imparcial, de atenção plena, ele abre mais possibilidades criativas e sinceras nas situações em que a gente se encontra e possibilita escolhas mais criativas, harmoniosas. A segunda dimensão é a dimensão da compaixão, da gentileza. É uma compaixão na atitude imparcial da atenção plena. É como se nós silenciássemos a nossa voz crítica. Esperando o caminhão. Grande parte do tempo, todos nós, o mundo em quase sua totalidade, fazemos uma espécie de comentário crítico da nossa experiência. Às vezes esse comentário pode ser dirigido a nós mesmos, mas não, como por exemplo, nós não somos bons o bastante, não atendemos aos padrões da sociedade, por aí vai. Ou melhor, quantos de nós nos achamos magros demais, acima do peso demais, bonitos, inteligentes, fortes, espirituosos, talentosos, rápidos? Tantos de nós achamos que não somos o bastante. Às vezes, a gente volta esses comentários críticos aos outros. Já em outras ocasiões, a gente faz comentários críticos sobre o nosso ambiente imediato ou sobre nós mesmos. De um modo ou de outro, as coisas não estão certas para nossa mente. É como se nada fosse como deveria ser, nada é, pois nossa mente está a todo momento julgando e principalmente julgando a nós mesmos. Então o elemento da compaixão na atitude imparcial, da atenção plena, possibilita a gente se acomodar as coisas como elas são, pelo menos em certa medida. Nós não permitimos sermos nós mesmos, nós deixamos os outros serem quem eles são. Nós nos permitimos sermos nós mesmos, deixamos os outros serem quem eles são e nos acomodamos um pouco mais relaxadamente. A vida é como ela de fato é. Um pouco mais de aceitação e amabilidade para conosco mesmos, com os outros e com o mundo que nos cerca. Acontece que a qualidade da aceitação que vai surgir com a habilidade da atenção plena, ela não é uma simples passividade. Ela não permite de um modo passivo que o mundo passe por cima de nós, ou que a gente deixe de fazer avaliações éticas ou de valores. Longe disso. A habilidade da atenção plena pode até mesmo possibilitar que você passe a se impor de uma maneira mais apropriada e pode aguçar a sua capacidade de elaborar distinções valorosas para você. Então, meu convite para você agora, nessa semana, é a gente treinar essa habilidade, essa atenção plena, deliberada e consciente e começar a desenvolver uma capacidade de deixar o que é, que seja,
seja aquilo, simplesmente seja. E assim que você seja cada vez mais você mesmo.